Os níveis do multicast: técnica de armadura, técnica de escudo, técnica de luta desarmada, técnica de ligação de grupo e limites de superação. Habilidade de fragmentos aumentaram. Conteúdo patrocinado. Vandaliel vinha tendo recentemente sonhos muito desagradáveis. Sua vida estava indo muito bem. Ele alcançou um de seus objetivos de vida, a ressurreição de sua mãe Darcia, e recentemente mudou jobs para Spirit Warrior. E ainda apesar disso, ele estava vendo coisas extraordinariamente terríveis em seu sono. Ele não estava entrando nos sonhos dos outros para entregar-lhes algo, como uma proteção divina, nem seus sentidos se enredaram com os de um de seus familiares Rei Demônio. Eram sonhos de uma luta até a morte contra os Lâminas de 5 cores, liderados pelo detestável Espada de Chama Azul Heinz. Porém, se isso fosse tudo, os sonhos não teriam sido tão desagradáveis. Havia várias coisas desagradáveis no sonho, e isso tornava os sonhos muito desagradáveis para Vandaliel. Em primeiro lugar, ele não podia mover seu corpo livremente. Seu campo de visão e até sua boca não refletiam a vontade de Vandaliel. Não importa o que ele tentasse, seu corpo era controlado por outra pessoa. Bem, foi um sonho, então talvez isso não pudesse ser evitado. No entanto, as partes desagradáveis do sonho não poderiam ser desculpadas com porque é um sonho. Eu não sei por que você apareceu aqui, nem sei por que você carrega os fragmentos do Rei Demônio, disse o Raiz nos sonhos de Vandaliel. Raiz e seus companheiros eram um pouco mais velhos nos sonhos de Vandaliel do que quando Vandaliel os encontrou na cidade de Niarki e quando eles lutaram contra Ternessia. A espada mágica que emitia chamas azuis não havia mudado, mas parecia que o resto do equipamento do grupo havia sido substituído por itens de maior qualidade. Talvez fosse esse o motivo, mas as lâminas de 5 cores no sonho de Vandaliel eram claramente mais fortes do que quando ele as observara através dos lêmures. Naquela época, as lâminas de 5 cores permitiram que Ternessia escapasse de uma situação de 5 contra 1, apesar de tê-la encurralado, mas se fossem como agora, certamente teriam sido capazes de matá-la sem lhe dar uma chance. Fugir. Eu também não odeio essa parte do sonho. Na verdade, é realista e reconfortante que eles tenham se tornado mais fortes do que eram há 4 anos. Mas o que não posso aceitar é o fato de que esses caras estão me tratando como um aliado, pensou Vandaliel. Esses caras a que Vandaliel se referia eram os vampiros de raça pura Ternessia e Gubamon, que cacarejavam baixinho ao lado dele. Ele se recusou ferozmente a aceitar isso. Eles nunca o consideraram um aliado, muito menos lutaram ao lado dele. Mas vamos derrotá-lo hoje. Raiz declarou enquanto ele e seus companheiros enfrentavam Vandaliel com determinação em suas expressões. Contra a vontade de Vandaliel, o Vandaliel dentro do sonho moveu-se em uníssono com Ternessia e Gubamon para enfrentar as lâminas de 5 cores na batalha. Era verdade que Vandaliel havia transplantado partes dos mortos-vivos Ternessia para Belmont e Eleanora, e que ele havia usado o olho demoníaco da destruição recuperado de Gubamon como um dos materiais para o novo corpo de Darcia. Mas por que ele teve que lutar ao lado desses inimigos cujas almas ele destruiu, mesmo que fosse um sonho? O que tornava isso ainda mais desagradável era que o Vandaliel nesses sonhos era muito mais fraco do que o Vandaliel atual. Entre os fragmentos do Rei Demônio, eu uso principalmente apenas o sangue e os chifres. Os sacos de tinta e as ventosas são colocados apenas ocasionalmente, e não estou usando os globos oculares ou as antenas. Posso usar Dead Spirit Magic, mas não posso convocar a Princesa Levia e a própria Orbia, nem posso chamar Pet e os outros da Group Binding Teshik. Não posso usar Dark King Magic ou Hollow King Magic como Death Canon ou Hollow Canon. Mais importante, os níveis de minhas outras habilidades e meus valores de atributo são muito mais baixos. Vandaliel amaldiçoou em sua mente. Ele não estava olhando para seu status no sonho, mas no sonho. Os movimentos de Vandaliel eram claramente mais lentos e fracos do que os do Vandaliel atual, e seus ataques eram de pior qualidade. Ele nem estava usando as habilidades marciais avançadas da técnica de luta desarmada que o atual Vandaliel era capaz de realizar, e por algum motivo ele se tornou incapaz de usar Soul Devour. Mesmo quando ele desferiu golpes em Heinz, Delisa e Jennifer, não havia sinais de dano à mana deles. Parecia que ele poderia impedir suas habilidades de descida do espírito heróico ativadas,
Houve sons de estilhaços quando seus ataques atingiram, mas ele não sentiu a sensação de realmente destruir as almas dos espíritos heróicos, então não havia sentido nisso. Por outro lado, Heinz e seus companheiros claramente se tornaram mais habilidosos do que quando Vandaliel os observou lutando contra Ternessia. Seus valores de atributo se tornaram mais altos, é claro, e eles estavam até atacando Vandaliel com habilidades marciais que ele não conhecia. Ainda por cima, não era a primeira vez que Vandaliel tinha este sonho. Ele havia sonhado com esse cenário inúmeras vezes. Cada vez, Vandaliel e os 2 vampiros de raça pura mataram Heinz e seus companheiros. Mas toda vez que Vandaliel tinha esse sonho, todos os membros das lâminas de 5 cores ficavam mais fortes. Para ser mais preciso, não era que sua capacidade real estivesse aumentando significativamente. A princípio, eles pareciam hesitar em atacar, mas esse comportamento desapareceu à medida que Vandaliel continuou tendo esses sonhos. Usando sua experiência do dia anterior, eles criariam planos, preparariam itens. Ontem Vandaliel estava usando ataque surpresa com língua afiada, uma habilidade marcial da técnica de luta desarmada que utiliza os efeitos da extensão do corpo. Habilidade da língua com grande efeito. Mas no sonho que ele estava tendo agora, era bastante ineficaz. Os bonecos criados a partir de tinta usando os sacos de tinta do Rei Demônio foram vistos imediatamente. Os lâminas de 5 cores estavam claramente aprendendo com suas experiências. Talvez estivessem aprendendo a lutar contra Ternessia e Gubamon, bem como contra Vandaliel. Eles se tornaram capazes de lidar com o uso dos olhos demoníacos, feitiços e até habilidades marciais que utilizavam os fragmentos do Rei Demônio. Apesar disso, Ternessia, Gubamon e os Vandaliel dentro do sonho não estavam aprendendo nada com as batalhas anteriores. Eles estavam mostrando as mesmas aberturas que haviam mostrado nos sonhos anteriores e no sonho desta noite. Eles estavam sendo feridos porque essas aberturas estavam sendo utilizadas. É como se eu tivesse me tornado um inimigo em um videogame que só se move de acordo com uma rotina de processo de pensamento que alguém programou, e Heinz e os outros são os jogadores do jogo. Pode não ser surpreendente que isso não faça sentido. Afinal, é apenas um sonho. Mas mesmo para uma simulação dentro dos meus sonhos, não é muito favorável para os meus inimigos? Vandaliel reclamou consigo mesmo em sua mente enquanto observava Gubamon cair ao lado dele, a carapaça de seu rei demônio quebrada e seu olho demoníaco da destruição esmagado. Mas parecia que Heinz não ouviu essas palavras. Não que ele quisesse falar com Heinz e seus companheiros em um sonho. Ele queria pelo menos convencer Jennifer e Diana a deixar os lâminas de 5 cores, e perguntar-lhes que relação eles tinham com aquela garota Dhampir, mas essas coisas não faziam sentido perguntar em um sonho. No entanto, se você também possui os fragmentos do Rei Demônio no mundo real, não importa quais sejam suas circunstâncias, mesmo se você for filho da mulher que deixei morrer, devemos derrotá-lo. Os fragmentos do Rei Demônio. Não podemos deixá-los como estão. Heinz declarou aparentemente sacudindo suas dúvidas enquanto se aproximava de Vandaliel. Era extremamente desagradável para Vandaliel ouvir tais coisas sem poder responder. Este sentimento desagradável encheu Vandaliel quando Heinz cortou a parede do sangue do Rei Demônio, a barreira de negação de impacto, desviou uma fútil habilidade marcial da técnica de luta desarmada e enterrou sua espada dentro do corpo de Vandaliel. Mas a lâmina da espada mágica de Heinz cortou o corpo de Vandaliel, diagonalmente para baixo do ombro. Vandaliel sentiu-se cair de joelhos, sentiu a força deixar seu corpo. No canto de sua visão, ele podia ver pedaços do que era Ternessia momentos atrás, caídos no chão. As peças não apresentavam sinais de regeneração. Parecia que Heinz e seus companheiros finalmente alcançaram a vitória no sonho desta noite. Do fundo do meu coração, rezo para que isso seja apenas uma ilusão e que as coisas sejam diferentes na realidade, disse Heinz, desviando o olhar de Vandaliel e fechando os olhos. De fato, as coisas eram diferentes na realidade. O verdadeiro Vandaliel tornou-se muito mais forte do que aquele que foi derrotado neste sonho. Ele absorveu numerosos fragmentos do Rei Demônio e aumentou seus valores de atributo, bem como seus níveis de habilidade. Ele ainda tinha a equipe de Gilbarzo e tinha verdadeiros companheiros ao seu lado. Ele nunca permitiria uma situação em que as coisas fossem tão convenientes para Heinz. Com certeza vou te matar, pensou Vandaliel, e teve a sensação de que finalmente conseguiu mexer a boca. O sonho Vandaliel conseguiu pronunciar as mesmas palavras.
Mas no momento seguinte, a consciência de Vandaliel desapareceu. Os níveis das habilidades de regeneração rápida, agilidade aprimorada, superação de limites, fragmentos, limites de transcendência, materialização e abismo aumentaram. Spirit Form despertou em Soul Form. A habilidade técnica de artilharia despertou para a técnica de artilharia do Rei Demônio. Heinz voltou seu olhar para Vandaliel surpreso, mas Vandaliel já estava virando pó e desaparecendo. Heinz, você está bem? Perguntou Edgar. Sim, não é nada, Heinz respondeu, mas ele parecia estupefato. Certamente não parecia ser nada. Ao chegar ao 50º andar, Heinz e seus companheiros sofreram 10 derrotas consecutivas contra Vandaliel e os 2 vampiros de raça pura que ali apareceram. Aproximadamente 4 anos se passaram desde que eles lutaram contra Ternecia. Durante esse tempo, Heinz despertou sua habilidade de guia, e todo o grupo passou por mudanças de classe, ganhou proteções divinas e até adquiriu a descida do espírito heróico. Apesar disso, eles foram derrotados 10 vezes. Isso porque o Vandaliel que não poderia existir no mundo real e os 2 vampiros de raça pura exibiram uma coordenação incrivelmente avançada, e ainda assim cada um deles estava preparado para sacrificar seus aliados sem um momento de hesitação. O descuido e a histeria que Ternecia demonstrou na realidade estiveram ausentes durante essas batalhas, e Gubamon permaneceu calmo o tempo todo, nunca tomando decisões erradas como resultado de raiva ou medo. Mais importante, Vandaliel tinha sido uma anomalia absoluta. Ele tinha a aparência de um menino, mas havia criado incontáveis clones, lançado livremente feitiços dos quais Heinz e seus companheiros nunca tinham ouvido falar, desencadeado feitiços elementais, embora na verdade fossem feitiços mágicos do espírito morto, enquanto usava simultaneamente os fragmentos do Rei Demônio, e atacou com uma língua coberta por uma saliva mortal e venenosa e se estendia por vários metros. Além disso, ele transformou o chão, as paredes e o teto em golems. Esses próprios golems não passavam de alevinos que Heinz e seus companheiros podiam derrotar com um único golpe leve de suas armas. Mas eles não foram capazes de evitar perder o equilíbrio quando o chão abaixo deles começou a se mover. No entanto, a maior razão pela qual Heinz sofreu 10 derrotas para Vandaliel e os 2 vampiros de raça pura foi um problema mental. Há muito tempo, o grupo de Heinz capturou e entregou uma bruxa, uma elfa negra que deu à luz Dhampir, a um sumo sacerdote de Alda a pedido da Guilda dos Aventureiros. Diante do menino que poderia ser seu filho, os membros de Heinz tremeram e sua esgrima foi embotada. Isso foi aproveitado até ontem. Você está realmente bem, Heinz? Eu já disse isso muitas vezes, e acho que você mesmo sabe disso, mas aquele não era o garoto que conhecemos na Guilda dos Aventureiros em Niarki. Foi apenas uma ilusão, disse Diana. E se o verdadeiro ele também possui os fragmentos do Rei Demônio, múltiplos deles, então, devemos derrotá-lo, como fizemos até agora. Esta é a coisa certa a ser feita. E fazer isso se tornará um ato de expiação para você. O destino daqueles infestados pelos fragmentos do Rei Demônio, não importa quem fossem, era uma perda de sanidade e um desejo violento pelos outros fragmentos. Aqueles com vários fragmentos passariam por esse processo mais rapidamente e se tornariam uma ameaça maior assim que o fizessem. A única coisa que os outros poderiam fazer por tais indivíduos era matá-los o mais rápido possível. Isso era senso comum na sociedade humana. Eu entendo isso. É por isso que eu estava rezando para que as coisas fossem diferentes na realidade, Heinz conseguiu dizer. Diana diz isso, mas eu pessoalmente não consigo acreditar que esse era o real, disse Jennifer, controlando o tom de sua voz para que fosse brilhante, mas não artificialmente. Quero dizer, pense sobre isso. Ele lançou feitiços que não conhecemos, bem como estranhos feitiços elementais, criou inúmeros clones e usou sua língua como um sapo. Em que mundo existe um Dhampir como esse? E todas essas eram habilidades separadas dos fragmentos do Rei Demônio, não eram? Não perca a esperança. Eu não acho que a chance de que ele acidentalmente encontrou o sangue do Rei Demônio e foi infestado por ele é zero, mas eu acho que as outras coisas são simplesmente impossíveis. Não importa como você pense sobre isso, Delisa adicionou. O fato de que ele tinha outros fragmentos. Não importa que tipo de gênio ele fosse, lançando feitiços como aquele com Chan Revocation naquela idade, transformando as paredes e pilares ao redor em golems à vontade. Tudo isso seria impossível, mesmo para os tipos de magos cujos nomes estão escritos em lendas.
Parecia que Jennifer e Delisa acreditavam que tal Vandaliel não poderia existir no mundo real. No mínimo, este Vandaliel não poderia ser o Dhampir que eles conheceram na cidade de Niarki, o filho da bruxa, Darkef, que Heinz estava pensando. Heinz finalmente conseguiu tirar Vandaliel da cabeça e se levantou. Tudo bem, assim que descansarmos um pouco, passaremos para o próximo andar, Ugh. Ele gemeu no meio da frase, cambaleando. Qual é o problema, Heinz? Perguntou Diana. E isso é. Parece que ele transformou seu próprio sangue em veneno quando recebeu o golpe fatal. Heinz murmurou. Aquele pirralho. Como ele pode usar um truque tão covarde quando ele é apenas uma ilusão? Edgar cuspiu. Diana, neutralize o veneno. Se Heinz morrer aqui, talvez tenhamos que recomeçar daqui amanhã, disse Jennifer. Diana conseguiu neutralizar o presente de despedida de Vandaliel que colocou Heinz à beira da morte, e as lâminas de 5 cores se dirigiram para a entrada do próximo andar. Ao observá-los, Curatos, o deus dos registros, sentiu-se desapontado com o fracasso de seu plano. Como o vampiro de raça pura Birkini ainda estava vivo, Curatos não o reproduziu. No entanto, Curatos havia reproduzido Vandaliel, embora ele possivelmente ainda estivesse mudando e se tornando ainda mais uma anomalia neste momento. Ele fez isso para fazer os lâminas de 5 cores perceberem que Vandaliel era tão malvado quanto, não mais malvado do que os vampiros de raça pura. Ao contrário da garota Dhampir, Selene, que estava sob a proteção de Heinz e seus companheiros, Vandaliel brincava com vidas, profanava os mortos e colocava o mundo inteiro em perigo. Curatos queria mostrar isso para Heinz e seus companheiros. Foi por isso que Curatos fez Vandaliel usar os fragmentos do Rei Demônio no início da primeira batalha. Ele queria mostrar às lâminas de 5 cores que Vandaliel possuía os fragmentos do Rei Demônio e fazê-los perceber que Vandaliel foi quem pegou os chifres de Ternessia, aquele que eles deixaram escapar. No entanto, isso não foi suficiente para fazer com que Heinz e seus companheiros mudassem completamente sua percepção de Vandaliel. Como há o julgamento no 65º andar, não há necessidade de impaciência, murmurou Curatos para si mesmo. Se eles ainda tiverem dúvidas depois disso, também há a opção de recriar a batalha da nação do escudo Mirg contra Taloshein e mostrá-la a eles. Curatos era o deus que governava os registros. Era uma questão simples para ele mostrar a maldade de Vandaliel para Heinz e seus companheiros. Ele sabia que esta não seria uma experiência agradável para eles. Mas era necessário. Porque eventualmente eles devem despertar Belvood que dorme no labirinto do pecado, um lugar que nem mesmo meu senhor Alda pode pisar, Curatos lembrou a si mesmo. Mas, isso foi apenas uma coincidência? Curatos estava um pouco desconfiado. Ele havia programado o Vandaliel recriado para atacar com uma armadilha mesmo depois de destruído? Mas Vandaliel era conhecido por lançar um feitiço que transformava seu próprio sangue em um veneno mortal. Então Curatos voltou sua atenção para o planejamento da estrutura das provas do 51º andar e além, convencendo-se de que o Vandaliel recriado simplesmente o fez, um momento antes de ser destruído. É um sonho desagradável, ou melhor, assustador, disse Kanako, que havia sido transformada em elfa do caos por Darcia. Essa era a opinião dela sobre o sonho que Vandaliel acabará de ter, que ele lhe contará logo ao acordar. Mas eu não senti que era assustador, disse Vandaliel, piscando várias vezes em surpresa. Não, nós pensamos que eles eram assustadores quando ouvimos falar deles também, disse Isis. Sim, e Tomi-chan disse que achava que eles eram assustadores também, disse Jack. Eles são assustadores, certo? Disse Kanako, colocando as mãos nos quadris enquanto os outros concordavam com ela. Quero dizer, são sonhos onde você lutou contra inimigos que eram fracos no começo, mas ficaram cada vez mais fortes e no final você foi morto. Isso são pesadelos. Como uma história de terror. Eu vejo. Se você pensar dessa maneira, eles são realmente sonhos assustadores, disse Vandaliel. Parece que você imaginou e entendeu, mas ainda não está convencido, certo, Oni-chan? Disse Kanako. Vandaliel estreitou os olhos enquanto ignorava uma certa parte da frase de Kanako, então assentiu. Bem sim. Afinal, é só um sonho. Um sonho onde ele foi ferido e eventualmente morto. Não importa o quão vívido e realista fosse o sonho, Vandaliel não sentiu nenhum medo, pois seu sentido de perigo constantemente ativo. A morte não deu nenhuma resposta. Era um feitiço que detectava qualquer tipo de perigo de morte e como não havia dado nenhuma resposta, Vandaliel sabia que ele não morreria de fato.
Por mais horrível que fosse a morte que ele teve no sonho, como tinha certeza disso, não sentiu medo, mesmo que achasse os sonhos desagradáveis. Mas se fosse um sonho de Heinz matando mamãe e todos os outros, então eu provavelmente não conseguiria ficar calmo, mesmo sem resposta do Danger Sense. Def, acrescentou Vandaliel. Outra grande razão pela qual ele não sentiu medo foi que os que morreram no sonho eram apenas ele mesmo, assim como Ternessia e Gubamon, que haviam sido inimigos odiados e certamente não podiam ser chamados de amigos. Não importa que tipo de destino horrível aqueles dois encontraram, Vandaliel não sentiu nada. Se fossem Darcia, Eleanora, Zadiris, Borcos ou qualquer um de seus outros companheiros, ele não estaria tão composto como estava agora. Kanako hesitou um pouco antes de perguntar. Oni-chan, estou incluída nesse. Todo mundo? Não há como você não ser incluído, respondeu Vandaliel imediatamente, ignorando uma certa parte de sua frase mais uma vez. Kanako, você é um dos meus companheiros e um cidadão de Talochein. Muito obrigado, Oni-chan. Ela chorou emocionada, abraçando Legion e esfregando sua bochecha contra a bochecha de Vandaliel, que estava enterrado dentro de Legion com apenas o rosto de fora. O comportamento de Kanako também pareceu irritar os membros de Legion. Vandaliel, e quanto a nós? Perguntou Isis. Berserk deu um grunhido questionador. Sim, e quanto a nós? Perguntou Baba Yaga. Legion avançou, enterrando a metade superior do corpo de Kanako neles também. Um minuto depois, Legion percebeu que Kanako estava realizando uma dança frenética apenas com as pernas e a soltou. Ela engasgou em busca de ar, ombros levantando antes de finalmente falar novamente. Então, Oni-chan, há uma razão para este evento sorrateiro onde a irmã mais nova vai acordar seu Oni-chan adormecido, disse Kanako. Foi esse tipo de evento? Perguntou Vandaliel. Kanako de repente desviou o olhar. Kanako acabou de entrar enquanto Vandaliel estava dormindo com a gente, certo? Disse Plutão. Quem é aquele que nos viu e gritou? Disse Isis. Isso não pode ser ajudado. Qualquer um ficaria chocado se visse Oni-chan enterrado dentro de Legion até o pescoço. Kanako gritou defensivamente. De fato, devido a seus recentes sonhos desagradáveis, Vandaliel estava dormindo com Legion, enterrado dentro deles do pescoço para baixo. Aliás, ele havia dormido com o Patchwork Hydra Zombie Yamata na noite anterior, e com as larvas no ninho das abelhas Geena na noite anterior. Era como um efeito de travesseiro de corpo reverso. Esses sonhos devem ser mantidos em segredo da mamãe. Não quero deixar mamãe preocupada com algo sem importância como isso, disse Vandaliel. Sim, Kanako disse rapidamente. Então, a razão pela qual estou aqui é que queria deixar você de bom humor para poder pedir que você faça uma equipe de transformação pessoal para Darcia Mama também. Oni-chan. Acho que Vandaliel agiria da mesma forma de sempre se tudo que você fizesse fosse deixá-lo de bom humor depois de acordar, disse Chad. Chad está certo. Especialmente porque você está tentando deixá-lo de bom humor o tempo todo, Emma apontou. Eu me tornei uma mulher tão barata. Kanako lamentou, abaixando a cabeça. A propósito, tornou-se muito difícil ignorar agora, então eu tenho que perguntar. Por que você está me chamando de Oni-chan? Vandaliel finalmente perguntou. Kanako se recuperou imediatamente, parecendo enérgico novamente em um instante. Sobre isso, Darcia-san me transformou em um Chaos F, não é? Não ganhei um esqueleto de Orixá-kun, mas graças a ela, minha visão noturna se transformou em visão noturna, ganhei a habilidade de regeneração rápida, me tornei capaz de mudar a forma ou a cor de uma parte do meu corpo usando o caos. Então, quando alguém transforma outra pessoa em um membro de uma das raças de vida, eles são como pai e filho, certo? É por isso que Darcy é mamãe, e você é Oni-chan, ela disse alegremente. Você não precisa se forçar, sabe? Você é minha ex-colega de classe, Kanako-san, disse Vandaliel. Não, eu realmente não estou me forçando, disse Kanako. Será que você prefere Ni-san ou Anijimi? TLN. Tenho certeza que todos vocês já ouviram Ni-san antes. Anijimi é uma forma incomum e muito formal de se referir ao seu irmão mais velho. Não, disse Vandaliel, imediatamente balançando a cabeça. Realmente. Mas Aniki ou Aniue realmente não funcionam com o meu gênero. Por favor, me chame pelo meu nome. Entendi. Vandaliel, você está desenvolvendo suas características sexuais secundárias e entrará na puberdade em breve, e eventualmente terá o dobro de mulheres que tem agora.
Então, eu estava pensando em fazer você parecer o mais impressionante possível, explicou Kanako. Parecia que ela estava tendo preocupações semelhantes aos 4 anciãos Draconid da nação Draconid. Acho que não vou ter o dobro. Também adiei esse tipo de conversa com as pessoas da nação Draconida, disse Vandaliel. Mas Vandaliel, Schneider e os outros estão circulando pelas aldeias das raças de vida no lado Amid Empire do continente, então você não terá mais relacionamentos com isso? Disse Plutão. Seu ponto era razoável, embora fosse improvável que houvesse um candidato de cada aldeia. Então, uma equipe de transformação pessoal para a mamãe, disse Vandaliel, voltando forçosamente ao assunto original. Não vou perguntar por que você quer que eu faça e dê a ela, já que posso imaginar seus motivos. Você pode, certo? Disse Kanako com um aceno de cabeça, sem fazer nenhuma tentativa de escondê-los. Tendo sido ressuscitado como a encarnação de vida, Darcia ganhou uma popularidade apaixonada entre as nações dentro da Cordilheira Bondar. Houve um movimento para erguer uma estátua de Darcia ao lado da estátua de vida nas igrejas de todas as nações, embora os sermões e festivais estivessem sendo adiados por enquanto porque ela havia ressuscitado recentemente, havia muitas propostas para realizá-los uma vez por certo. Quantidade de tempo havia passado. Schneider ouviu a notícia da ressurreição de Darcia através de um dispositivo de comunicação Goblin. Ele havia dito que Vandaliel, Darcia ou ambos poderiam precisar ir às aldeias que a tempestade da tirania não conseguiu persuadir. Esse foi o tamanho do impacto que a encarnação da deusa teve. Se Darcia empunhasse um cajado de transformação, a popularidade das garotas mágicas não permaneceria entre as crianças e um pequeno grupo de fãs. Ele se espalharia entre todas as pessoas dentro da Cordilheira da Fronteira, e até possivelmente entre as raças de vida que viviam do lado de fora, assim como os crentes de vida nas sociedades humanas. Não havia como Kanako perder essa possibilidade. O que significa que a resposta é não afinal, certo? Bem, não pode ser evitado, pode, disse Kanako. Sim, não faz muito tempo desde a ressurreição da mamãe, então levará algum tempo para ser concluída, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Você tem razão. Não importa o quão eficazes sejam as pautas de transformação, você não vai deixar sua mãe se tornar uma exibição. Espere, você vai? Ela perguntou assustada. Na verdade, ela veio aqui presumindo que a resposta seria não, mas Vandaliel já havia começado a trabalhar na criação de uma equipe de transformação para Darcia. Kanako, como sou o imperador, entendo perfeitamente que minha mãe vai chamar muita atenção, disse Vandaliel. De qualquer forma, bastões de transformação são roupas de metal líquido que servem como armadura e equipamento de suporte mágico, o que você chamaria de mídia no Origin. Eles não são itens duvidosos. Era assim que Vandaliel percebia as pautas de transformação. Era verdade que as roupas pós-transformação dos cajados de transformação eram um pouco reveladoras para os padrões da Terra, mas Zadiris e Zandia sempre usaram roupas altamente reveladoras desde o início. Darcia também usava roupas justas que revelavam as curvas de seu corpo quando ela era uma Dark Elf. Foi por isso que Vandaliel realmente não se importou, embora também houvesse problemas técnicos envolvidos. Aumentar demais a área da superfície do tecido adicionaria muito peso, pois eram feitos de metal líquido, e tornaria mais difícil manter as ligações entre as fibras da roupa. Foi por isso que ele realmente não teve nenhuma objeção em dar a Darcia um cajado de transformação. Na verdade, ele o estava construindo com o desejo de torná-lo a melhor roupa de sua mãe. Então está tudo bem para Darcia Mama se tornar uma garota mágica? Kanako perguntou. Mamãe é livre para fazer sua própria escolha quanto a aceitar aquele emprego, e cabe a ela decidir se quer usar uma equipe de transformação, respondeu Vandaliel. Como uma mãe condenada severa, é natural que eu tente fornecer a ela o melhor equipamento possível. Mesmo se você estiver ciente de que é você não precisa realmente dizer isso em voz alta, um dos membros da legião murmurou. Então farei o possível para convidá-la ao palco assim que sua equipe de transformação estiver pronta. Kanako disse alegremente. Parecia que a possibilidade de Darcia se tornar uma garota mágica e fazer uma estreia nos palcos estava agora sobre a mesa. A propósito, onde está Melissa? Perguntou Vandaliel. Sem chance. Você prefere Melissa a mim? Kanako chorou. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu só estava perguntando porque achei que é incomum vocês dois não ficarem juntos. Melissa saiu para fazer compras com Doug hoje.
Ela disse que quer comprar roupas novas porque sua cor de pele está diferente agora. Ela também disse que queria fazer uma refeição com ele para animá-lo pelo fato de que ele ainda é humano, apesar de beber o sangue de Vandaliel, disse Jack. Eu acho que é apenas um encontro, no entanto, acrescentou. Você está certo, Jack. Melissa e Doug tiveram um encontro, disse Tommy. Parecia que os dois estavam ocupados com seus próprios assuntos. De repente, Vandaliel percebeu que Kanako nunca havia convidado Melissa para participar de suas atividades de ídolo. Embora os eventos passados os tivessem reunido como companheiros que se davam bem, talvez suas vidas privadas fossem separadas. Aliás, Doug tentou beber o sangue de Vandaliel junto com Luciliano para ver se eles se transformariam de humanos em uma nova raça, mas isso acabou em fracasso. Esta foi uma reprodução do ritual em que um vampiro de raça pura transformava um humano em um vampiro nobre, mas nenhuma mudança aconteceu com eles depois que beberam o sangue de Vandaliel enquanto se banhavam à luz do sol. Se alguém perguntasse a Vandaliel, ele diria que esse era um resultado óbvio. Na verdade, ele gostaria de perguntar em troca porque eles achavam que fazer isso traria uma transformação em primeiro lugar. Não importa o encontro de Doug e Melissa. Onde está Darcy a Mama? Perguntou Kanako. Eu quero me apressar e convidá-la para minha unidade de ídolos. Ela estava em uma masmorra até o início da manhã, aumentando seu nível e testando seu novo corpo, e ela está dentro da sala de mudança de classe da Guilda dos Exploradores agora porque ela está no nível 100. Parece que ela está tendo dificuldade em decidir qual classe de classe tomar, disse Vandaliel. Enquanto isso, como Vandaliel esperava, Darcy estava lutando para escolher um emprego, tendo feito o rei demônio familiar acompanhá-la esperando do lado de fora do vestiário. Que escolha difícil! Quem diria que seriam tantos? O que devo fazer? Ela murmurou para si mesma. A ressurreição de Darcy redefiniu sua história de trabalho. Quando ela tocou a bola de cristal, um número incontável de empregos disponíveis foi exibido em sua cabeça, muito mais do que ela poderia imaginar. Havia jobs de aprendiz de todos os tipos, jobs do tipo mago, jobs do tipo guerreiro e até vários jobs do tipo criação. Não havia nenhum job peculiar que Vandaliel tivesse feito aparecer, nem nenhum job especial como o de guia, mas havia muitos jobs dos quais Darcy nunca tinha ouvido falar. Isso ocorreu porque os valores de atributo e os níveis de habilidade de Darcy eram altos, atendendo assim aos requisitos de aquisição de vários empregos, embora fosse sua primeira mudança de trabalho. Mas o fator mais importante foi que, ao contrário de Vandaliel, ela não carregava a maldição. Não é possível aprender empregos existentes. Existe até o trabalho do guerreiro espiritual. Vandaliel já adquiriu este trabalho, então está tudo bem, e não parece haver nenhum outro trabalho que Vandaliel ainda não tenha adquirido. Não estava claro até que ponto a maldição não é possível aprender os empregos existentes, considerava os empregos como existentes, mas a verdade é que se outra pessoa adquirisse um emprego, Vandaliel certamente se tornaria incapaz de adquiri-lo. Preocupado com isso, Darcy perguntou a Vandaliel quais empregos estavam disponíveis para ele naquele momento. Os trabalhos Wild Spirit e Dark Battery Cannoneer, que ele disse que estavam lá quando ele adquiriu o Spirit Warrior, não estão lá. Darcy continuou a murmurar para si mesma. Então eu só preciso escolher um trabalho daqui, mas qual devo escolher? Devo começar com o trabalho confiável de mago. Ou devo escolher um trabalho que pareça aumentar os níveis de habilidade superiores? Não seria ruim melhorar meus atributos de água e vento, que ainda não despertaram. Ainda não aprendi a técnica de armadura ou técnica de escudo, mas talvez eu deva levar o usuário do olho demoníaco para me tornar mais habilidoso no uso do olho demoníaco de regeneração. A habilidade de magia espiritual que Darcy possuía era apenas nível 2. Já que espíritos reais não existiam no reino divino de vida e ela só conseguia praticar com espíritos falsos. Os níveis de suas habilidades, permitindo que ela usasse a magia de atributos de água e vento, eram de nível 10, mas ainda não haviam despertado para habilidades superiores. Talvez ela devesse melhorar isso? Ou ela deveria adquirir um job do tipo combate com o objetivo de despertar habilidades superiores que lhe permitiriam lutar em combate corpo a corpo? Ou ela deveria pegar o guerreiro guardião para fazer uso da resiliência concedida a ela pelo esqueleto de metal divino e adquirir as habilidades técnica de armadura e técnica de escudo, compensando assim suas fraquezas?
Como terceira opção, talvez o usuário do olho demoníaco fosse uma boa ideia. O olho demoníaco da destruição retirado de Gubamon tornou-se o olho demoníaco da regeneração, um olho demoníaco com propriedades completamente opostas, como resultado da reconstrução do corpo de Darcia. A causa disso era desconhecida, mas provavelmente porque Vandaliel havia combinado a raiz da vida com todos os tipos de materiais, ou porque a mente de Darcia passou um tempo no reino divino de vida, a deusa da vida e do amor, ou uma combinação de todos esses fatores. Darcia considerou os benefícios de se tornar hábil no uso deste Demon Eye. Era um Demon Eye que regenerava aqueles que olhava, permitindo que ela o usasse para curar os outros, mas também havia todos os tipos de outros usos para ele. Se ela olhasse para eles por um tempo, vasos quebrados, pinturas rasgadas e espadas quebradas voltariam à sua forma original. Ela poderia até mesmo restaurar tais itens a partir de numerosos fragmentos, desde que fossem de um certo tamanho. Embora ela não fosse capaz de regenerar o Orixalcum perdido de fragmentos quebrados, o que lhe permitiria produzir quantidades infinitas dele. Mas mesmo isso pode se tornar possível até certo ponto se ela melhorar sua habilidade no uso do olho demoníaco da regeneração. Mas ainda assim, olhando de opção em opção, Darcia estava com dificuldade para tomar uma decisão. Ela nunca teve problemas para decidir quando era uma elfa negra, já que não havia tantos trabalhos, mas estou feliz por poder mudar jobs. Ouvi dizer que há pessoas que lutam depois de ir para a guilda dos aventureiros porque nenhum trabalho apareceu. Darcia se perguntou. Afinal, quero ser útil quando Vandaliel for para o reino de Orbaum. Em breve. Provavelmente em algum momento depois do próximo ano, Vandaliel iria para o reino de Orbaum. Seus objetivos eram coisas que ele havia falhado em alcançar antes: criar aliados dentro do reino, se registrar em uma guilda como a Guilda do Comércio para obter identificação e garantir seu lugar na sociedade, estabelecer uma base para coletar informações, de se livrar de Murakami e daqueles com ele que aparentemente reencarnaram lá. Se possível, ele também queria apagar o vampiro de raça pura Birkini. Vandaliel também explicou que queria unir os crentes de vida dentro do reino como Santo Filho de Vida se pudesse. Vai ser depois que os corpos de Vandaliel e eu ficarmos estáveis, e ele receber os fragmentos do rei demônio dos vampiros de raça pura que estão dormindo no solo de descanso de vida. Então o começo do ano que vem eu suponho, Darcia murmurou. Quero poder lutar ao lado do Vandaliel até lá. Não que eu saiba se haverá uma oportunidade para isso. Enquanto Vandaliel estava longe de Talochein, era possível que a tempestade da tirania pedisse a ela para ajudar a convencer os membros das raças de vida do lado de fora. Eles estavam tendo problemas para convencer os chefes mais velhos das aldeias ocultas dos Elfos Negros, incluindo aquela que era o local de nascimento de Darcia. A verdade era que Darcia era realmente parente de um dos chefes mais velhos. Do ponto de vista daquele cacique, Darcia era apenas um de suas muitas dezenas, muitas centenas de descendentes. Ele a conheceu apenas uma vez quando Darcia era criança, mas essa era a extensão do relacionamento entre eles. Bem, ela imaginou que Schneider e Dalton estavam contando com seu status de encarnação de vida. Se possível, quero levar Vandaliel comigo e fazê-lo conhecer mamãe e papai, no entanto. Ah, não! Preciso me concentrar em escolher um emprego agora, disse Darcia, começando a procurar um emprego conveniente mais uma vez. Mas ela estava tendo problemas para encontrar tal emprego entre os disponíveis para ela. Ela deveria experimentar vários trabalhos que davam bônus generalizados, ou deveria parar por aqui e consultar Vandaliel primeiro. Enquanto Darcia refletia sobre essa escolha, um job de repente chamou sua atenção. Garota Mágica, o trabalho que Zadiri-san e Kanako-san adquiriram. Se bem me lembro, é um trabalho que aparentemente dá bônus para habilidades relacionadas ao combate, bem como habilidades relacionadas à magia. E parece que seria fácil ganhar popularidade daqueles ao meu redor. Talvez isso me ajudasse com meu trabalho como a encarnação da deusa. Ela imaginou. O problema é que eu não sou uma menina. Bem, tudo bem, certo? Afinal, estou com 0 anos de novo agora que ganhei um corpo novo. E assim, Darcia mudou jobs para Magical Girl. Longe dali no campo de descanso de vida, Vida pode ter gritado. Espere um segundo. Você pode se tornar conhecida como a deusa das garotas mágicas. Mas essas palavras não chegaram aos ouvidos de Darcia. Nome,
Vandaliosakar raça, Dampir, deusa e idade, 11 anos título, Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperor Champion, Demon King, Oni Imperor, Trial Conqueror, Transgressor Trabalho, Espírito Guerreiro Nível 7 Histórico do Trabalho, Def Attribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Sobreaquer, Venomfish User, Insect User, Tricaster, Demon Guider, Archenemy, Zombie Maker, Golem Creator, Corpse Demon Commander, Demon King User, Dark Guider, Labyrinth Creator, Guia da Criação, Curandeiro das Trevas, Demônio da Doença, Canhoneiro Mágico Atributos. Vitalidade, 96.431, aumentou em 71.901. Mana, 4.129.403.625, mais 20647011812. Aumentou no total de 414.975.175. Força, 11.975, aumentou em 9.641. Agilidade, 8.440, aumentou em 6.313,72. Vigor, inteligência, 14.446, aumentado em 8.865. Habilidades passivas, força sobre-humana nível 10, subir de nível. Regeneração rápida, nível 8, subir de nível. Conteúdo patrocinado Rei das Trevas Magia, nível 4 imunidade ao efeito de status, despertado da resistência ao efeito de status. Resistência à magia, nível 9, level up. Dark Vision Dark Demon Creation Pass Sedução, nível 6, level up. Canto Revogação, nível 7 Orientação. Dark Caminho da Criação Demoníaca, nível 7 Subir de nível. Recuperação automática de mana, nível 10 Fortalecer subordinados, nível 10, level up. Secreção de veneno, garras presas, língua nível 10, level up. Agilidade aprimorada, nível 7, level up. Expansão corporal, língua nível 8, level up. Poder de ataque reforçado enquanto desarmado. Grande parte do corpo aprimorada. Cabelo, garras, língua presas nível 9, subir de nível. Refinamento de linha, nível 6 ampliação de mana, nível 5 taxa de recuperação de mana aumentada, nível 5 poder de ataque reforçado ao ativar um canhão mágico, médio nível acima. Refinamento de fios, nível 6 ampliação de mana, nível 5 taxa de recuperação de mana aumentada, nível 5 poder de ataque fortalecido ao ativar um canhão mágico, médio level up. Refinamento de fios, nível 6 ampliação de mana, nível 5 taxa de recuperação de mana aumentada, nível 5 poder de ataque fortalecido ao ativar um canhão mágico, médio level up. Taxa de recuperação de mana aumentada de nível 5, poder de ataque fortalecido de nível 5 ao ativar um canhão mágico, médio level up. Taxa de recuperação de mana aumentada de nível 5. Poder de ataque fortalecido de nível 5 ao ativar um canhão mágico, médio level up. Habilidades ativas, Bloorvor, nível 5, level up. Limites de transcendência, nível 5, level up. Criação de Golem, nível 5, level up. Hollow King Magic, nível 2 controle de mana, nível 8 culinária, nível 7 alquimia, nível 10 técnica de luta desarmada, nível 10, level up. Multicast, nível 10, level up. Cirurgia, nível 8 conteúdo patrocinado materialização, nível 10, level up. Coordenação, nível 9, level up. Processamento de pensamento em super alta velocidade, nível 1, despertado do processamento de pensamento em alta velocidade. Comandante, nível 9 enrolamento, nível 6 arremesso, nível 7 screen nível 6, level up. Magia do Espírito Morto, nível 8 Rei Demônio Técnica de Artilharia, nível 1, despertado da técnica de artilharia. Técnica de escudo, nível 5 level up. Técnica de armadura, nível 5 level up. Técnica de ligação de grupo, nível 5 level up. Superar limites, fragmentos, nível 5 level up. Habilidades únicas, Devorador de Deus, nível 5 subir de nível. Invasão mental da alma deformada, nível 8 criação do labirinto, nível 2 subir de nível. Rei Demônio, nível 2 subir de nível. Abismo, nível 6 subir de nível.
Devorador de almas do inimigo divino, Level 5, Level Up. Proteção divina de vida, grupo de proteção divina dos deuses sombrios da terra, processamento de pensamento, nível 3, Level Up. Proteção divina de Zantark novo. Controle de grupo, nível 3, despertado do controle de longa distância e Level Up. Forma de alma, nível 1, despertado da forma de espírito. Fragmentos do Rei Demônio, conteúdo patrocinado. Chifres de sangue, sugadores, sacos de tinta, carapaça, glândulas de cheiro, órgãos luminescentes, mandíbulas de gordura, combinadas com lábios. Globos oculares, combinados com lentes e retinas. Probóscide de pele, exoesqueleto, pernas articuladas, antena, garras, olhos compostos, novo. Brânquias, novo. Cérebro auxiliar, novo. Tumores, novo. Vasos sanguíneos, novo. Língua, novo. Pulmões, novo. Tumores, novo. Vasos sanguíneos, novo. Língua, novo. Pulmões, novo. Tumores, novo. Vasos sanguíneos, novo. Língua, novo. Pulmões, novo. Maldições. A experiência adquirida na vida anterior não foi transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. Explicação do trabalho, escrito por Luciliano. Canhoneiro mágico. Este parece ser um trabalho que fornece principalmente bônus para criar um cano de canhão e projéteis com os fragmentos do Rei Demônio e usar magia ou o poder de outro fragmento para disparar os projéteis. Provavelmente pode-se supor que outro job apareceria se alguém usasse principalmente artilharia com energia cinética fornecida pela pólvora, como canoneiro ou gunman. Quanto aos valores de atributo, parece ajudar a aumentar a resistência e a força, dificultando o aumento da agilidade. Com base em seu nome, o trabalho, canhoneiro de bateria escura, que apareceu quando o mestre mudou deste trabalho, parece ser uma versão superior deste trabalho, mas também parece que existem outros fatores misturados. Conteúdo patrocinado. Rodcourt, o deus da reencarnação, soltou um suspiro pesado enquanto examinava a mensagem de Alda, o deus da lei e do destino. Então, a existência dos indivíduos reencarnados foi descoberta muito antes do que eu planejei originalmente, ele murmurou. Lambda era um mundo no círculo do sistema de transmigração de Rodcourt que estava falhando em se desenvolver. Ou melhor, a população humana não aumentaria. Frustrado com isso, Rodcourt decidiu enviar 101 indivíduos reencarnados para Lambda. Conteúdo patrocinado. Sem aviso ou permissão de Alda, o deus da lei e do destino que era o deus principal em Lambda. Claro, ele tinha plena consciência de que os deuses liderados por Alda se opunham ao uso de conhecimento e tecnologia de mundos estrangeiros. Ele seguiu em frente com seu plano de qualquer maneira porque tinha certeza de que uma vez que executasse seu plano, as coisas se resolveriam. Os indivíduos reencarnados que nasceram na Terra e ganharam experiência adicional na origem deveriam ter naturalmente utilizado seu conhecimento e tecnologia de mundos estrangeiros em Lambda. Eles deveriam poder mostrar suas habilidades em todos os tipos de campos: agricultura, pesca, culinária, vestuário, economia e muito mais. No entanto, Rodcourt havia previsto que Alda e os deuses que o serviam não perceberiam por um tempo, desde que os indivíduos reencarnados não fossem anormalmente apressados e não operassem em grande escala. Os indivíduos reencarnados deveriam ter nascido de pais em Lambda como humanos, elfos ou anões, e receber nomes semelhantes aos de Lambda. Assim, Alda e seus servos teriam presumido que as invenções criadas por esses indivíduos reencarnados se desenvolveram em Lambda de forma independente, ou mesmo que tivessem notado, teriam sido incapazes de diferenciar entre conhecimentos e tecnologias deste mundo e aqueles originários de outros mundos. É claro que os indivíduos reencarnados chamariam a atenção para si mesmos se desenvolvessem tecnologias que não seriam naturais para o povo de Lambda se inventar repentinamente, como pólvora e motores a vapor. Mas Rodcourt imaginou tudo isso muito depois que os indivíduos reencarnados foram trazidos a este mundo. Os métodos de fabricação de pólvora na Terra ou na origem seriam ineficazes se fossem experimentados em Lambda. Assim, seriam necessárias extensas tentativas e erros. E era possível que a pólvora resultante tivesse menos força explosiva do que a habilidade marcial ou feitiço do aventureiro médio. Além disso, para criar armas de fogo e explosivos, cada parte precisaria ser construída do zero. Assim, Rodcourt havia determinado que muitos dos reencarnados perderiam o desejo de construir essas coisas.
Quanto aos motores a vapor, mesmo que fossem inventados, seria preciso uma quantia considerável de financiamento e organização para fazer uso da invenção. Para tornar isso realidade, levaria pelo menos alguns anos depois que os indivíduos reencarnados atingissem a idade adulta. E então, os 101 indivíduos reencarnados já teriam fincado os pés em seus lugares na sociedade, tornando-se figuras que não poderiam ser facilmente eliminadas. Se Alda os notasse a essa altura, já seria tarde demais. Mesmo que ele desse ordens aos seus crentes por meio de mensagens divinas, ele estava tendo problemas com papas que não tinham talento para receber mensagens divinas. Se ele não tomasse cuidado, o Papa poderia liberar uma ordem para abater indiscriminadamente qualquer indivíduo considerado um pouco incomum junto com os indivíduos reencarnados. A Rodcorte agira com a premissa de que conseguiria a aprovação, aos poucos, depois que tudo já tivesse acontecido. Claro, monstros perigosos e grupos fanáticos já existiam em Lambda, mas a Rodcorte já havia feito os reencarnados ganharem experiência na origem para que pudessem enfrentar essas ameaças. Com o uso de suas habilidades de trapaça e talento para magia, todos eles seriam capazes de demonstrar habilidades no nível dos aventureiros da classe B de Lambda. A exceção foi o indivíduo reencarnado chamado Baker, que recebeu a habilidade Criação de Objetos. Mas tudo que Rodcorte precisava fazer era alertá-lo para não criar pólvora e armas de fogo de imediato. E assim, Rodcorte havia previsto um resultado positivo para si mesmo. A população de Lambda aumentaria ao longo de 100 anos e as raças malignas de vida. Pelo menos raças como os Magin e os vampiros, se não o povo fera, titãs e elfos negros que viviam em áreas urbanas também, seriam exterminados e diminuição do número. Mas, na realidade, houve grandes discrepâncias nos horários das mortes dos indivíduos reencarnados em Origin, em parte devido a uma anomalia que toma forma na forma de Vandaliel. E devido à traição de 3 dos reencarnados que enviei a Lambda em corpos adultos para exterminar Vandaliel, Alda tomou conhecimento deles. Apesar do fato de que a maioria dos reencarnados ainda não renasceu em Lambda, suspirou Rodcorte. Nesse ritmo, o mundo de Lambda, que pertencia ao seu sistema de círculo de transmigração, não seria mais um mundo que agia como fonte de poder para ele. Na verdade, era muito possível que o Império de Vandaliel o tornasse um mundo governado por mortos-vivos, monstros e raças de vida. Mais importante, o que você vai fazer sobre Alda pedindo para você confirmar as coisas? Essas mensagens estão chegando a cada 3 dias, sabia? Disse Aran. Não parece que você pode escolher o que fazer sendo tão indeciso. Certamente você não está pensando em trair Asaji e os outros, como você abandonou Samejima e Tanaka. Sarua e Sied, certo? Perguntou Izumi. Nós realmente não nos importamos se você vender Murakami e seu grupo, no entanto, acrescentou Kouya. Devemos ir como mensageiros para explicar a situação? Aran sugeriu. Não. Você pretende escapar e fazer contato com Vandaliel ou Asaji no momento em que chegar a Lambda, não é? Disse Rodcorte. TCH, você sabia. Ficou claro que Aran pretendia tentar fazer algo fora do reino divino de Rodcorte, onde nem tudo estava à sua vista, independentemente de isso ser realmente possível ou não. Mas Rodcorte olhou para Aran e murmurou, no entanto, é verdade que devo considerar o envio de um mensageiro. Nos termos da Terra, Rodcorte claramente violou as estipulações de seus deveres profissionais, cometeu atos injustos e invadiu unilateralmente a jurisdição de Alda. Naturalmente, a desculpa de fiz isso pensando no bem do mundo não funcionaria. Antes de Rodcorte enviar os indivíduos reencarnados para Lambda, era realmente provável que Lambda sofresse um lento declínio por um longo período de tempo, mas não era como se o mundo estivesse caminhando para um fim previsível. Considerando isso, não havia necessidade de Rodcorte enviar 100 indivíduos reencarnados capazes de criar a pólvora e as máquinas a vapor que Alda temia que prejudicariam este mundo. Assim, as respostas disponíveis para Rodcorte foram confessar e pedir desculpas honestamente, defender desafiadoramente suas ações ou mentir para enganar Alda. Mas não adiantava muito mentir. Rodcorte achou que era possível fazer com que a história do grupo de Murakami batesse com a sua, pois eles estavam cooperando com ele. Mas Asaji Mal e Kaoru Gotouta, que havia deixado o grupo de Murakami, não confiavam em Rodcorte, e ele também não confiava neles. Provavelmente, eles simplesmente contariam aos servos de Alda tudo o que sabiam.
Um jovem papa com as qualidades necessárias para receber mensagens divinas havia nascido no lado do Império Hamid do continente, e havia eventos semelhantes acontecendo no reino de Orbaum também. Agora que Alda poderia influenciar a seleção de seus fiéis para determinados cargos, não seria difícil para ele saber a localização dos indivíduos reencarnados e fazer-lhes perguntas. Contarei a Alda a verdade sobre o que fiz e quem é Vandaliel, e farei com que cooperem comigo para derrotar Vandaliel, disse Rodcourt. E assim, ele decidiu dizer a verdade e ser desafiador, com firmeza, sem desculpas. Você realmente acha que isso vai funcionar? Você esqueceu que irritar os deuses também colocará você em risco, disse Kouya. Indou Kouya, o que você diz está correto. No entanto, você está errado. Não importa quanta raiva Alda e os outros deuses tenham, eles não podem fazer nada comigo. Há uma razão para isso, disse Rodcourt. Rodcourt estava encarregado da reencarnação dos humanos e animais de Lambda. Se ele fosse eliminado, a reencarnação não ocorreria mais corretamente em Lambda. Mesmo que Alda e os deuses que o serviam tentassem administrar a reencarnação no lugar de Rodcourt, eles não possuíam um único pedaço do conhecimento necessário para fazê-lo, pois Rodcourt havia operado a reencarnação de Lambda desde imediatamente após o nascimento do mundo. Conteúdo patrocinado. Os humanos de Lambda nasceriam sem alma ou como crianças com o ódio de suas vidas anteriores intacto, enquanto os monstros e as raças de vida floresceriam, pois reencarnaram através do círculo de sistemas de transmigração do Rei Demônio e Vida. Este era um cenário que Alda não podia aceitar em hipótese alguma. Depois de explicar isso, Rodcourt continuou fazendo um resumo dos fatos. Alda e seus servos estão com medo de que eu corte Lambda do meu sistema. É por isso que eles não devem ser capazes de me punir se eu assumir uma postura desafiadora. Ao contrário de Vida, Hiklen e Zuruvar, não sou um deus de Lambda, o que significa que posso escapar a qualquer momento. Eles não se esqueceram disso. Pensando bem, acho que devo dizer a eles que Hiklen e Zuruvar são aparentemente aliados de Vida. Assim que Alda perceber que os deuses que eles acreditavam serem seus aliados são na verdade inimigos, ele deveria estar mais disposto a cooperar comigo. A expressão suspeita de Izumi desapareceu depois de ouvir essa explicação, e ela deu um suspiro resignado. Em outras palavras, você está escondendo isso. O fato de você já ser reconhecido como um deus da Lambda, então você não pode mais escapar deste mundo, não importa o quanto você tente. O plano de Rodcourt só teria funcionado no passado, antes de ele se tornar conhecido como um deus de Lambda. Ele não poderia escapar de Lambda, e se ele não pudesse cortar Lambda de seu círculo de sistema de transmigração, Alda seria capaz de punir Rodcourt como faria com qualquer outro deus. Naturalmente, ele seria capaz de usar as estacas da lei para selar a capacidade de Rodcourt de pensar e agir, deixando-o incapaz de fazer nada além de manter o círculo do sistema de transmigração. Seria até possível que seus espíritos familiares e deuses subordinados roubassem conhecimento sobre a reencarnação e, em seguida, roubassem Rodcourt de sua autoridade. No entanto, Alda não sabia que Rodcourt havia se tornado um deus de Lambda. A existência de Rodcourt era conhecida principalmente pela região dentro da Cordilheira da Fronteira, que era controlada pela facção de Vida, onde os olhos das forças de Alda não podiam ver. Quanto à facção de Vida, até mesmo Vandaliel não deveria saber das consequências para Rodcourt que espalhar a notícia de que ele era um deus detestável teria sobre ele. Então não havia como Alda saber disso com ele. É útil que você seja rápido em entender. Mas por precaução, vou silenciá-lo, disse Rodcourt, forçando seus espíritos familiares a silenciá-los com sua autoridade como seu mestre. Depois de fazer isso, ele se dirigiu para um lugar nas profundezas de seu reino divino, um lugar que ele raramente visitava. Seus espíritos familiares o observaram sair em silêncio, ignorando deliberadamente a fraca presença que eles podiam sentir atrás deles, optando por se concentrar em seu descontentamento em relação a Rodcourt. Eles haviam feito treinamento anti-interrogatório no Ord. Era simples para eles desviar a atenção e esquecer as pequenas coisas. Mesmo se eu assumir uma postura desafiadora, ainda é provável que haja consequências, Rodcourt murmurou para si mesmo. Em relação aos 100 indivíduos reencarnados, não há nada que eu possa fazer sobre eles, pois eles serão reencarnados em Lambda, independentemente de minhas ações, mas suponho que seja razoável para mim vigiá-los para garantir que eles o façam.
Não criar pólvora ou motores a vapor, e juro que nunca mais farei uma coisa dessas. Uma promessa juramentada de um deus a outro era equivalente a uma força obrigatória, como uma maldição. Rodcourt estava muito acima de Alda em estatura como um deus, mas isso era algo que caiu na autoridade de Alda, o deus da lei e do destino. Não poderia ser facilmente evitado. Mas Rodcourt não se importou com isso. Deixar Vandaliel sozinho traria riscos para ele. A situação estava piorando e indo nessa direção. Rodcourt já havia tentado abandonar Lambda uma vez. Se o mundo se desenvolveu ou não era um problema muito pequeno para ele agora. O problema é se ele vai exigir que eu entregue isso. Mas até Alda provavelmente hesitaria em fazer isso, murmurou Rodcourt. O problema para Rodcourt agora era se ele poderia manter o objeto que estava selado aqui, o objeto que poderia se tornar a chave para derrotar Vandaliel, em mãos. A alma do rei demônio Guduranis, que foi dividida em 5 pedaços, sua razão, emoção, instinto, memória e poder. Depois que o rei demônio foi derrotado por Belvood e 2 outros campeões, foi ninguém menos que Alda quem forçou isso a Rodcourt. Na época, Rodcourt quis recusar, pois não passava de um objeto perigoso. Mas Alda disse a ele, se o rei demônio fosse ressuscitado, ele não pararia neste mundo. Ele poderia estender sua invasão a outros mundos. Mundos cujos círculos de transmigração você governa. Tendo sido informado disso, Rodcourt não teve escolha a não ser cooperar. A alma permaneceu nas profundezas do reino divino de Rodcourt por mais de 100.000 anos, com tantos selos que poderiam ser considerados excessivos, e ninguém além de Rodcourt poderia se aproximar dela. Rodcourt pensava que poderia ser usado como um trunfo contra Vandaliel. Claro, ele não faria algo como ressuscitar Guduranis e tentar barganhar com ele para fazê-lo derrotar Vandaliel. Rodcourt não poderia se arriscar a ter sua própria alma destruída por um Guduranis ressuscitado. Por mais alta que fosse sua estatura como Deus, Rodcourt nada mais era do que o Deus da reencarnação. Ele não era habilidoso em combate. Para Guduranis, Rodcourt não passaria de um manequim de movimentos lentos e corpo grande. Se eu pudesse colocar as memórias e o poder de Guduranis que não contém sua vontade, dentro de indivíduos reencarnados que são compatíveis. Mas é provável que sejam compatíveis com Murakami, Anderson ou Akira. Usando Vandaliel como referência, alguém com propriedades de mana semelhantes às de Guduranis deve ser capaz de usá-los, Rodcourt murmurou para si mesmo. Em outras palavras, alguém com o atributo de morte mana, ou alguém que realmente possua o poder de se opor e controlar o atributo de morte mana seria capaz de utilizar os fragmentos da alma do rei demônio. A razão, a emoção e o instinto eram perigosos, mas deveria ser possível usar as memórias e o poder de Guduranis que não continham sua vontade, assim como os fragmentos de seu corpo. No entanto, nenhum dos 3 membros do grupo de Murakami tinha nenhum desses. Se ele desse os fragmentos a qualquer um deles, eles provavelmente ficariam fora de controle muito rapidamente. Rodcourt concedeu a Magia-Macher, Asagi o poder de apagar mana com um atributo, mas era improvável que funcionasse. Ele resistiria por mais tempo do que Murakami, mas os fragmentos certamente ficariam fora de controle no final. Acho que devo dar isso ao grupo de Murakami. É muito inferior à alma do rei demônio, mas não adianta dar a eles um poder que eles não podem exercer. Rodcourt desviou o olhar dos fragmentos da alma do rei demônio e olhou para alguns orbes distorcidos. Eram objetos que pareciam como se os fragmentos de orbes quebrados tivessem sido reunidos à força e unidos novamente. 2 deles, um grande e um pequeno, flutuaram na frente do Rodcourt. Alguns fragmentos das almas de seus donos anteriores ainda podem ser deixados dentro deles, mas dada a força de vontade de Murakami, ele deve ser capaz de suprimi-los. E no final, cabe a ele decidir se deve ou não usá-los. E com isso, Rodcourt pegou os orbes e voltou ao centro de seu reino divino para aprovar uma resposta Alda. Hicklin, o gênio do tempo e da magia, estava na forma de um velho, um jovem e um menino, que se sentou em um reino divino criado temporariamente e observou seus crentes. Eles eram muito estranhos. O velho franzia a testa com uma expressão complicada, enquanto o jovem sorria amargamente e o menino tinha um sorriso alegre no rosto. De repente Zuruvar, o deus do espaço e da criação, que assumiu a forma de um leão de 4 cabeças, apareceu. Quão estranhas são as ações de seus crentes? Zuruvar perguntou. Conteúdo patrocinado. Hicklin fez uma careta. Não há nada de estranho neles.
Meus crentes estão fazendo bem em ouvir minhas palavras, respondeu ele. Então eles entenderam nossas instruções para colocar distância entre a igreja de Alda e cooperar com as raças de vida e os verdadeiros crentes de vida? Naturalmente, Hicklen e Zuruvar estavam cientes de que os deuses das forças de Alda haviam feito movimentos ativos, tentando criar heróis feitos às pressas. Eles também sabiam que tudo isso era para derrotar a facção de vida, que estava se fortalecendo sob a liderança de Vandaliel. Foi por isso que eles fizeram movimentos próprios para pressionar seus próprios crentes a se separarem da igreja de Alda e se juntarem à facção de vida. Havia poucos crentes que podiam receber suas mensagens divinas, mas muitos daqueles que podiam estavam em posição de liderar outros crentes. Então esta não deveria ser uma tarefa impossível. Dei instruções a mais de 10 indivíduos, excluindo Legião, e tenho observado os movimentos dos seguidores que receberam a mensagem divina depois disso, mas, se eu colocasse sua resposta em palavras, seria algo como: não podemos responder imediatamente. Vamos considerar nossas opções, disse Hicklen. Hicklen, essa não é uma resposta bastante desfavorável, disse Zuruvar. Você está certo, meu irmão. Aqueles que receberam a mensagem divina de Hicklen reagiram com vários graus de surpresa, e então decidiram ficar quietos enquanto examinavam o significado da mensagem divina, reunindo informações e analisando a situação. Era incerto se a mensagem divina que eles receberam estava correta, se o Deus que a havia enviado a eles estava certo e se havia valor em obedecê-la. Hicklen sentiu um tremendo amor e orgulho por seus crentes que duvidavam até mesmo das palavras dos deuses. Não prego o que é bom, nem indico o que é mal. Eu sou um grande Deus que governa o tempo e a magia. Assim, aqueles que me adoram são todos investigadores e estudantes, disse ele. Para eles, sou um guia e um líder e ao mesmo tempo um objeto de pesquisa. É necessário que eles vejam as coisas dessa maneira. É apenas observando as ações de seu objeto de pesquisa, duvidando e examinando tudo minuciosamente até ficar satisfeito, que os humanos podem alcançar os deuses. Você parece tão feliz de novo. Você não gosta demais de sofrer, disse Zuruvar, seu tom não soando mais como a fala de um deus. Bem, seus crentes são principalmente pesquisadores ou estudiosos da Guilda dos Magos, ou filósofos isolados, então eles podem não ser de nenhuma ajuda, mesmo que se juntem aos crentes de vida. Então, como estão seus amados seguidores? Hicklen perguntou por sua vez. Você quer saber? Então você deve perguntar a eles. Enviei uma mensagem divina a todos os meus seguidores que parecem poder recebê-la. Eu não olhei para eles desde então eu não sei. Zuruvar respondeu com orgulho. Desta vez, foi a vez de Hicklen suspirar enquanto as 4 cabeças de Zuruvar riam. Então, você simplesmente enviou a mensagem divina e depois os deixou em paz, disse Hicklen. Se os humanos fossem criaturas lamentáveis que acreditariam que os deuses cuidariam deles em todos os aspectos de sua existência, eles não sairiam de seu caminho para nos adorar em primeiro lugar. Minhas palavras nada mais são do que opiniões para eles se referirem, disse Zuruvar. Como eles agem depois de ouvi-los depende de cada indivíduo. Se não tenho nada para fazer, farei o possível para vigiá-los, mas eles devem assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Os seres humanos não são marionetes, afinal. Zuruvar sempre foi um trapaceiro, ainda mais indiferente aos conceitos de bem e mal do que Hicklen, e ele acreditava que era seu dever destruir preconceitos e tradições do passado para trazer o caos. Ele manteve uma distância considerável entre ele e seus crentes. Não é que ele não os amasse, mas ele sabia que devido à sua natureza, atrapalharia demais o dia a dia dos humanos se estivesse muito próximo deles. Não somos iguais a esse respeito? Como nossos crentes nunca podem se tornar a maioria, mesmo que não se juntem à facção de vida logo, é improvável que isso afete as massas, mas, deixando de lado a questão de nossos crentes, e os movimentos de Rodcourt? Perguntou Hicklen. Eu sei. Parece que ele está tentando contar tudo a Alda para estabelecer uma relação de cooperação, disse Zuruvar. Ele pretende dizer a ele que também somos aliados de vida. Zuruvar recentemente testou se ele poderia espiar o reino divino de Rodcourt, torcendo o espaço. Ele havia começado esses testes com a suposição de que eles iriam falhar. De fato, ele não conseguiu esconder completamente sua presença e foi detectado pelos espíritos familiares de Rodcourt como resultado.
No entanto, Rodcourt parecia ser impopular mesmo entre seus próprios espíritos familiares. Eles permitiram que Zurvar observasse eventos sem nenhum pedido de Zurvar para fazê-lo. Ainda assim, Rodcourt provavelmente teria notado Zurvar se ele prestasse atenção ao seu redor, mas ele era um deus que existia desde muito antes do nascimento do mundo de Lambda, embora fosse o único deus que não pertencia a nenhum mundo. Não seria razoável esperar que ele prestasse atenção constantemente ao que o rodeava. Então, a informação que ele está escondendo. O fato de ele ter se tornado um deus de Lambda, vamos contar a Alda? Hicklin sugeriu. Isso não está claro, disse Zurvar. É verdade que somos aliados de vida, então não podemos ter certeza de que Alda acreditará no que temos a dizer. De fato, ele usou uma quantidade significativa de poder na criação dessa masmorra também. Conhecendo Alda, ele provavelmente unirá forças com Rodcourt para derrotar Vandaliel e seus aliados, e então punir Rodcourt depois. Sendo assim, não adianta contar a verdade a Alda. Da perspectiva de Hicklin e Zurvar, Alda só poderia ser visto como tendo enlouquecido, mas eles acreditavam que ele estava priorizando a continuação de Lambda à sua maneira. Era por isso que ele estava concentrando seu poder em derrotar Vandaliel, e não tentando tomar a autoridade de Rodcourt. Para ele, Vandaliel parecia ameaçar mais danos ao mundo do que Rodcourt. Então vamos para o continente negro por enquanto. Afinal, você não será capaz de espiar o reino divino de Rodcourt se entrarmos na barreira ao redor da Cordilheira da Fronteira, disse Hicklin. Isso não pode ser evitado, disse Zurvar. No entanto, simplesmente fugir é irritante para mim, então vou pregar um pequeno truque. Depois disso, expressarei meu desejo de conceder proteção divina a Vandaliel como presente de despedida. As barbatanas, glândulas de veneno, estômago, ossos, esqueleto, pele, orbe do tesouro, olhos demoníacos, nervos, membranas e asas do rei demônio se fundiram. O esqueleto do rei demônio se juntou ao esqueleto já mesclado. Os níveis de refino de fios, aumento da taxa de recuperação de mana, controle de mana, processamento de pensamento em super alta velocidade, técnica de armadura, técnica de escudo e habilidades do rei demônio aumentaram. Você adquiriu a habilidade dos olhos demoníacos do rei demônio. Secreção de veneno, garras presas, língua, despertou para a secreção de veneno mortal, garras presas, língua, e força sobre-humana despertou para a força monstruosa. Janeiro chegou, trazendo consigo o ano novo. Uma fileira de carroças cobertas viajava pelo ar frio do inverno, afastando-se da rodovia. No meio da fila, o cocheiro de uma das carroças e os guardas do comboio queixavam-se dos problemas do ano anterior. Temos uma grande caçada desta vez. Isso será mais do que suficiente para durar até o inverno do ano que vem. Conteúdo patrocinado. Afinal, o ano anterior foi terrível por causa dos heróis. Havia rumores de que outras pessoas em nosso negócio também estavam sendo atacadas e massacradas por algumas pessoas estranhas. É a primeira vez que ouço esse boato. De que tipo de pessoas estranhas você está falando? De acordo com os rumores, alguns caras tiveram seu esconderijo invadido por um bando de pessoas completamente nuas e tiveram todas as suas coisas roubadas. Que diabo é isso? Eles estavam completamente nus? Ninguém teria problemas em lidar com pessoas assim. Ou você está me dizendo que essas pessoas estranhas eram todas mulheres sensuais que os mataram enquanto eles estavam olhando? Quero dizer, eu não os vi pessoalmente, mas aparentemente havia homens e mulheres. De acordo com os rumores, eles eram todos mestres da magia, e o conhecido meu de quem ouvi a história teve a sorte de escapar, mas os outros foram aparentemente massacrados. Então não é provável que eles fossem monstros camuflados como humanos, ou que o conhecido do seu conhecido seja um monte de merda. Mas aparentemente realmente existem grupos de bandidos que foram exterminados assim. Existem algumas diferenças nas descrições dos agressores, como alguns dizendo que estavam totalmente nus, enquanto outros dizem que vestiam apenas trapos. Eu não gostaria de ser alvo de pessoas assim. Foi o suficiente termos sido atacados por monstros no ano passado e tivemos que usar nosso estoque recém-adquirido como isca para fugir. Apesar do assunto da conversa, as vozes dos homens não eram sombrias. Eles pareciam estar falando livremente porque sabiam que seus bolsos ficariam significativamente mais cheios em breve. Enquanto isso, havia apenas uma sensação de vazio entre as mercadorias dentro das carruagens, os escravos. Não se preocupe, vocês são bens preciosos para nós.
Vamos mantê-los alimentados até que um comerciante de escravos os compre, um dos homens disse a eles com uma gargalhada. Esses homens eram criminosos que ganhavam a vida reunindo escravos por meios ilegais. Enganar mulheres e crianças que vivem em favelas, dizendo-lhes que havia trabalho para elas e depois sequestrá-las, estava entre os métodos mais mansos que usavam. Eles às vezes atacavam aldeias e depois pegavam os suprimentos e os aldeões sobreviventes. Cada pessoa dentro dos vagões era um escravo que havia sido adquirido por meios ilegais, exceto um. O futuro dos escravos negociados ilegalmente era sombrio na maioria dos casos. A maioria de seus compradores eram gerentes de minas ou plantações que precisavam de uma fonte de trabalho disponível, ou magos que queriam conduzir experimentos humanos ilegais, ou aqueles que sentiam desejos que não podiam ser tornados públicos e queriam uma saída para viver esses desejos. Escravos que eram negociados legalmente ainda tinham alguma esperança, desde que não fossem enviados para uma mina e, se tivessem sorte, poderiam ser comprados e libertados por boas almas. Mas os escravos negociados ilegalmente não tinham essa esperança, nem tinham quaisquer direitos. A única maneira de serem libertados era através da morte. Os escravos nas carroças provavelmente sabiam disso, ou pelo menos tinham um forte palpite de que era esse o caso. A maioria deles eram crianças, mas não havia sequer um vislumbre de vida em seus olhos. Mas o som de alguém cantarolando baixinho vinha de dentro de um dos vagões. Vandalieu, usando um trapo como tapa-olho para esconder um de seus olhos de cores estranhas, havia se insinuado entre os escravos e estava cantarolando. Mesmo com o olho escondido, seu cabelo branco e pele de cera deveriam ter sido visíveis, mas ele suprimiu sua presença imensamente com o feitiço Dark King Magic, Blind Spot. Naturalmente, os homens do lado de fora e até mesmo os escravos sentados ao lado e em frente a ele não notaram um escravo extra entrando na carroça, nem notaram seu zumbido, apesar do fato de que certamente podiam ouvi-lo. No tempo que antecedeu o Ano Novo, Vandalieu fez vários preparativos. Como adquirir os fragmentos sob a proteção dos vampiros de raça pura adormecidos em vidas Resting-Grown e continuar a melhorar a estrutura de Taloshein usando seus Demon King familiares. Mas o que ele estava fazendo em um lugar como este? Isso foi parte de seu trabalho preparatório para iniciar sua atividade no reino de Orbaum. Quanto ao motivo de sua atividade ser necessária no reino de Orbaum, tinha algo a ver com o fato de que as forças de Alda começaram a agir de maneiras muito visíveis. Sua postura de hostilidade contra a facção de vida havia sido fortalecida, e se os planos das forças de Alda continuassem como estavam agora, eventos radicais inevitavelmente começariam a ocorrer no reino de Orbaum. Por exemplo, as pessoas podem alegar falsamente que Vida, que residia dentro da Cordilheira Bondar, era uma falsa deusa, uma divindade maligna que enganava as pessoas. Ou talvez as pessoas começassem a perseguir aqueles que poderiam ser guiados por Vandalieu, como as raças de vida que se originaram de monstros, e atacariam seus assentamentos. Infelizmente, a descida do espírito familiar também poderia ser usada por crentes de deuses malignos, e terceiros não poderiam dizer se aqueles que afirmavam ter recebido uma mensagem divina realmente a receberam ou se estavam apenas falando bobagens. Se políticos de confiança e figuras famosas dentro do reino de Orbaum fizessem tais afirmações, as pessoas não acreditariam nelas. Independentemente do que os crentes de vida dissessem, o efeito seria particularmente grande se Heinz e aqueles ao seu redor fossem os que fizessem essas afirmações, pensou Vandalieu. O Heinz que apareceu nos sonhos de Vandalieu no final do verão passado parecia estar na facção pacífica, mas Vandalieu não podia confiar nele. Ele acreditava que era possível que Heinz saísse do julgamento de Alda que ele enfrentava como uma marionete incapaz de dizer outra coisa senão, como meu mestre quiser. Vandalieu queria tentar atacar o Dungeon que aparentemente era um julgamento criado por Alda. Ele queria testar se seria capaz de acabar com Heinz e seus companheiros junto com todo o Dungeon disparando o Hollow Cannon nele repetidamente de fora. Mas essa ideia foi rejeitada após discussão, com o motivo de que seria perigoso, pois os deuses das forças de Alda fariam todos os esforços desesperados possíveis para detê-lo. Se fosse apenas um único deus descendo sobre o mundo, um tão poderoso quanto Gilbarzo, Vandalieu estava confiante de que sairia vitorioso. No entanto, se fossem vários deuses descendo e eles coordenassem seus esforços sem baixar a guarda, Vandalieu tinha menos certeza de que seria capaz de vencer.
Ele pode ser capaz de derrotar 1 ou 2 deuses, mas 3 ou mais seria difícil. Mesmo que ele trouxesse seus companheiros e travasse uma guerra total, se os deuses inimigos e espíritos heróicos descessem um após o outro com a determinação de se sacrificar para derrotar Vandaliel, o resultado final seria o mesmo. De qualquer forma, havia mais inimigos do que apenas Heinz. A apressada criação de heróis que as forças de Alda começaram no ano passado também estava acontecendo no reino de Orbaum. Havia menos deles lá do que o Império Amid, já que havia menos crentes de Alda para começar, mas parecia que cada um deles estava individualmente recebendo mais atenção como resultado. Eles não eram tão famosos quanto Heinz, mas se algo acontecesse com ele, um desses heróis feitos às pressas poderia se tornar um novo líder. Claro, os crentes de vida no reino de Orbaum provavelmente se oporiam a eles, e muitos crentes de Alda na nação deveriam pertencer à facção pacífica que tolerava as raças de vida, mas era a opinião de todas as figuras-chave de Talosheim, incluindo Vandaliel, que não eram confiáveis. No passado, a princesa Levia e vários outros titãs fugiram de Talosheim para o ducado de Artner. O recém-nomeado chefe da família Artner na época acusou a princesa Levia de crimes falsos e a executou. Depois enviou os titãs restantes, incluindo a filha de Borcos, Gofer, para uma mina de escravos onde realizaram trabalho escravo por 200 anos. Embora a família Sauron supostamente acreditasse em vida, após a segunda geração, eles isolaram a raça Scylla e os confinaram em seu próprio território. E então havia Raymond e Rick, os irmãos Paris que haviam assassinado muitos Scylla, incluindo Orbia, a fim de fazer uso da raça Scylla para seus próprios objetivos, apesar de serem eles próprios crentes de vida. Todos esses foram exemplos reais de por que as pessoas não eram confiáveis apenas porque acreditavam na vida. Infelizmente, a conexão deles com vida era tão fraca que era errado chamá-los de crentes. Foi por isso que eles nunca receberam nenhuma mensagem divina. E mesmo que os duques dos outros 10 ducados fossem líderes virtuosos, isso não significava necessariamente que eles se distanciariam das forças de Alda e seriam tolerantes com as raças de vida. Conteúdo patrocinado. Certamente haveria alguns que escolheriam obedecer aos desejos da maioria da população sob seu domínio e oprimir os membros das raças de vida que estavam em minoria. Era possível que indivíduos reencarnados como Murakami e Asagi, ou vampiro de raça pura Birkini que adoravam um deus maligno, direta ou indiretamente iniciassem uma campanha de propaganda contra a vida. Isso seria uma coisa verdadeiramente desagradável de se ver acontecer. Birkini era particularmente capaz de realizar ações em larga escala como essa, já que controlava inúmeras organizações criminosas. Assim, Vandaliel e seus aliados decidiram deixar a Cordilheira da Fronteira para lidar com esses problemas potenciais. Eles precisavam garantir uma base de inteligência para coletar informações, construir sua influência fazendo aliados dos crentes de vida e membros das raças de vida, adquirir poder político e social no reino de Orbaum e pregar amplamente suas próprias crenças ao povo. Durante este processo, se o grupo de Murakami fosse atraído com sucesso para atingir Vandaliel agora que ele estava fora da Cordilheira Bondar, ele os mataria. Então agarraria a cauda de Birkini e se livraria dele também. O grupo de Murakami pode ter mudado sua maneira de pensar agora que já havia passado algum tempo desde sua reencarnação, e se fosse esse o caso, Vandaliel pretendia libertá-los após fazê-los jurar, lavagem cerebral, que não se envolveriam com as forças de Alda. Para fazer essas coisas preciso primeiro assumir o controle de uma organização criminosa, não é? Vandaliel e seus aliados decidiram assumir uma organização criminosa existente, pois seria muito trabalhoso coletar informações do zero. O fato de Vandaliel estar atualmente entre esses escravos era uma parte disso. Em todo caso, as coisas estavam indo bem, ou pelo menos estavam até agora. Um homem particularmente grande com uma cicatriz no rosto se aproximou parecendo zangado. Ei, vocês! Quando seus lábios ficaram tão soltos? Há um limite para o quão descuidado você pode ser. Ele gritou para os outros homens. Os homens se endireitaram e seus rostos endureceram de medo. Giraba-san, desculpe. Um deles guinchou. Você andou bebendo? Se você errar, vou vender muito para as minas também. O homem chamado Giraba parou de repreender no meio da frase, franzindo a testa. Que barulho estranho é esse? Ele exigiu, olhando em volta e depois espiando por baixo da capota de uma das carroças.
Ele havia notado o cantarolar de Vandaliel. Jiraba era um mercenário fracassado, e devido a vários eventos tristes em sua vida, ele possuía uma habilidade de resistência mental de nível 3. Eu falhei nesta prática. Parece que afrouxar os efeitos da habilidade de invasão mental também reduz seu poder. É muito difícil usá-lo de uma forma que não tem efeitos duradouros, pensou Vandaliel com um suspiro enquanto parava de cantarolar. Talvez como um efeito reacionário de ter resistido à habilidade de invasão mental, Jiraba pareceu ficar ainda mais furioso enquanto olhava para dentro da carroça, procurando a fonte do zumbido. No pior momento possível, uma das escravas, uma menina muito jovem, começou a ter uma forte crise de tosse. Jiraba olhou para ela com olhos vermelhos. Foi você, ele rosnou. Por favor, espere. O corpo da minha irmã é frágil, e começou um menino que parecia ser o irmão mais velho da menina. O corpo dela é frágil. Eu não posso vendê-la então, posso. Ela não pode nem ser usada como prostituta nessa idade e não duraria muito em uma mina. Então seria matar 2 coelhos com uma cajadada se eu acabasse com sua miséria para que eu pudesse desfrutar de um pouco de paz e quieto. Jiraba gritou, subindo na carruagem e estendendo a mão para a garota. Apesar de ter as mãos amarradas por algemas de madeira, o irmão mais velho ficou no caminho de Jiraba, mas foi facilmente empurrado para o lado. Você não tem tempo para se preocupar com sua irmãzinha. Jiraba gritou para o menino enquanto levantava a menina no ar pelo colarinho. É melhor você rezar muito para não ser mandado para uma mina? De repente Jiraba parou no meio da frase e soltou um barulho estranho. Tubos finos, pretos e escorregadios haviam entrado em suas 2 orelhas. Paralisados de espanto, o menino e os outros escravos correram os olhos pelos tubos para ver se estavam ligados à língua de Vandaliel. Suponho que apenas os nervos e o subcérebro servirão por enquanto, disse Vandaliel, falando com uma clareza surpreendente, apesar do fato de que sua língua havia se estendido e se transformado na tromba do rei demônio da metade para baixo. Os tubos incharam e algo começou a derramar em Jiraba. Pare com isso, Jiraba implorou desesperadamente, com suor frio escorrendo por todos os poros de seu corpo trêmulo, lágrimas e saliva pingando de seu rosto. Mas no instante seguinte, ele ficou inexpressivo e começou a falar calma e claramente. Testando, meu nome é Jiraba, eu sou Jiraba, sabe? Suponho que seja perto o suficiente? Enquanto os probóscides de Vandaliel eram removidos de suas orelhas, Jiraba enxugou a pequena quantidade de líquido vermelho acinzentado que escorria deles com uma manga e gentilmente colocou a menina de volta em seu assento. Jiraba-san, qual é o problema? Um dos homens lá fora gritou. Não é nada. Apresse-se e volte ao trabalho. Jiraba gritou de volta com uma voz ligeiramente monótona e em seguida desceu da carruagem. Oh, o que foi isso? O menino murmurou, protegendo sua irmã atordoada de Vandaliel. Quem diabos? Não, quando diabos você entrou aqui? Perguntou outro escravo estupefato. Desculpe. Eu juro a vocês que não pretendo fazer mal a nenhum de vocês, então, por favor, fiquem quietos e pacientes por um curto período de tempo. Na verdade, esse é provavelmente um pedido irracional e impossível, então, por favor, durmam, disse Vandaliel a eles. E no instante seguinte, o vagão estava cheio de um cheiro doce, uma droga para dormir que ele havia produzido com secreção de veneno mortal, garras presas, língua, e vaporizado. Todos os escravos caíram em um sono profundo. Vandaliel começou a murmurar para si mesmo. Com isso posso me concentrar em controlar Jiraba, é meu rei demônio familiar infestado. Seria simples se eu apenas precisasse movê-lo, mas tomar o lugar dele parece difícil de fazer em um curto período de tempo. Principalmente por causa da minha habilidade de atuação. Conteúdo patrocinado.